Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Para quem não esteve aqui domingo passado, eu quero gastar esse mês aí um pouquinho em dezembro, para que a gente possa preencher isso aí, que é uma lacuna muito importante nós entendermos, como corpo de Cristo e novas criaturas, quem nós somos e aquilo que Deus espera de nós, né? Caminharmos, fluirmos na vontade de Deus. Falar um pouquinho sobre o serviço do corpo, né? Que somos nós. Como Paulo descreveu muito bem, eu pedi para que vocês lessem, 1 Coríntios capítulo 12. Nenhum membro é mais importante do que o outro, mas todos cooperam para uma finalidade comum. E é isso que acontece. Nós estamos aqui cooperando, e agora novos pastores e tantas situações que vão se apresentar, para que vidas sejam transformadas e libertas, gente. Essa é a intenção, trabalhamos para isso, esse é o nosso prazer, em poder ser embaixadores do reino sobre a face da terra. E não é uma questão só ministerial, não. Você é um embaixador. Cada um de nós somos embaixadores no nome, na representação do nome do nosso Senhor. Somos filhos dele, embaixadores nesse mundo, né? Então, abra sua Bíblia em João capítulo 12. E eu li aqui uma passagem para que você entenda que muitas vezes as pessoas leem essa passagem e não entendem a respeito. Elas até ficam imaginando uma anulação de si mesmo, não é nada disso. Entenda quando Jesus está falando no verso 24 de João 12. João capítulo 12, verso 24. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. De uma maneira geral, você tem que entender, quando Jesus está falando sobre isso, é que o nosso velho homem, o homem exterior, a carnalidade, ela já gerou. O velho homem morreu. Eu não vivo mais para mim mesmo, é isso que ele quer dizer. Quando nós agora aprendemos, como novas criaturas, a viver para Ele, nós estamos agora no caminho certo. Nós estamos na direção certa. Nós estamos agora em equilíbrio e harmonia com a sua vontade. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Ele não está falando de anular a tua vida, mas é entender, gente, que nós vivemos para Ele, é um propósito. Você entende que você é corpo? O corpo não pode ir para um lado e a cabeça para o outro, é óbvio. É uma questão de consciência. Quanto mais você aprende sobre um assunto, como eu passei o ano inteiro aqui falando sobre Efésios, falando sobre a nova criatura, você vai entendendo muito bem isso na sua vida, né? As coisas vão entendendo, eu sou corpo. Eu pertenço a Ele, está no nosso espírito isso. Estamos ligados à sua vontade, e não mais à minha. Ah, pastor, eu estou querendo fazer a minha vida. Não, já te falei, não faça isso. Anda com Deus, Ele fará a sua vida, aleluia. Porque nós temos que ser guiados por isso. Então ele diz lá, quem ama a sua vida, perde. Em que contexto ele está falando? Ele está falando do contexto do velho homem, do homem exterior, da mentalidade do velho mundo, do homem sem Deus. Esse perde a sua vida. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Jesus só está falando sobre essa transferência, de nós vivermos a nova criatura, o homem interior. Então, verso número 26, esse aí pega. Jesus disse, se alguém me serve, o que ele disse? Me siga. E depois ele diz assim, olha, veja que legal. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Olha quantas vezes fala sobre serviço, servo. E depois, se alguém me servir, o Pai o... Então, eu comecei aqui domingo passado dizendo sobre a relação que nós temos com Deus, né? No contexto de servir. É muito maior do que você possa imaginar. Li várias passagens aqui, você pode assistir no site da academia, o que eu falei no domingo passado, sobre essa relação, desde o início, Gênesis até Apocalipse. E aí eu comecei a declarar algumas coisas, que nós somos filhos, porque somos novas criaturas, há uma natureza em nós, é a natureza do nosso Pai, mas na nossa relação com Ele, nós operamos como servos. Isso tem que ficar claro. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, não, mas eu sou filho, não sou servo. E às vezes tem uma visão errada, por isso que eu vou ampliar hoje, sobre o que é ser servo, né? Não, eu não faço, não, a pessoa não tem ideia. E é algo maravilhoso, é algo que dignifica, nós fomos chamados para isso. Então eu sou filho, mas eu opero na minha relação com Deus como servo. Sempre vai ser assim. E eu disse para você que o mundo não entende essa visão, e eu dei uma declaração de que ele só entende o conceito de servo como algo que não tem valor, sem significado, sem propósito. Então nós vivemos dias hoje, como eu só estou passando para a gente seguir, vivemos dias onde poucos na igreja se preparam para servir, porque não recebem ensino e entendimento sobre isso. Mas você está recebendo, aleluia. Nós estamos crescendo.
Olha a importância de a gente ampliar o nosso entendimento sobre a nova criatura, sobre a aliança que nós temos, sobre o momento que nós estamos vivendo sobre a face da terra, sobre o propósito de Deus. Quando isso está claro na nossa vida, sabe, você anda equilibrado, você anda em paz, você sabe para onde ir, você não é confuso. Eu sempre declaro isso aqui, e às vezes tem pessoas que podem não entender isso, mas, por exemplo, eu não sou um pastor confuso, eu sei para onde eu estou indo. A melhor coisa do mundo, gente, é você estar debaixo de uma liderança ou de alguém, ou que está num comando e sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo. Então, mas Deus, ele é assim. Ele não quer que a gente, vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar assim, vou tentar assado. Que tentativa? A nossa jornada cristã não é uma tentativa. É uma jornada de caminhar com Ele, muito seguro. Ouvindo a sua voz, sabendo a sua direção. Olha, se Ele vai adiante de mim, eu sigo. Que é moleza maior do que essa? Alguém que vai adiante e eu sigo, alguém que vai adiante eu sigo. Eu não tenho responsabilidade de direita ou esquerda. E agora? Não, ele está ali, eu só vou caminhando. Então muitas vezes a igreja se descaracteriza dessa ordem ou desse entendimento, que é uma coisa preciosa demais. E muitas vezes o homem, ele quer viver isso, mas não adianta. O homem, independente do que ele tenha ou faça, sempre será servo. Em Mateus capítulo 6, verso 24, eu falei sobre isso. Sempre será. Ele pode ter a ideia dele, não, eu mando, eu governo, eu faço, aconteço. O homem sempre será servo. O que ele não entende, o mundo sem Deus, é que na verdade é escravo das trevas, da sua vontade. Ele não sabe disso, mas é. Na prática é. É escravo das trevas. Como eu era, você era, não somos mais. Somos servos da justiça agora, hein? Filhos do Deus Altíssimo, é outra condição. E eu tinha falado sobre isso, que não é uma questão de querer, e esse é o entendimento legal, gente. Olha, isso aqui é um dos grandes passos, eu vou botar essa tela agora para você pegar, mas isso aqui é um dos grandes passos para você entender que você está crescendo espiritualmente. Que você está entrando na maturidade. Quando? Quando a gente sai do desejo e a gente opera na decisão. Não dá para operar no desejo e na vontade. Hoje estou sem vontade de ir à igreja. Quando eu opero, hoje eu estou sem vontade de ir à igreja, ou qualquer outro tipo de coisa, penso muito no sentimento. Eu não estou operando na decisão. A nossa jornada com Deus é uma decisão. Eu não ando com Deus baseado no que eu sinto. Nós andamos com Deus baseado naquilo que nós escolhemos, é uma decisão. Entende, gente? Isso tem um ritmo, isso tem uma continuidade, isso tem uma constância. Eu não posso permitir ser abalado nisso. Aqui está o segredo de uma jornada bem sucedida. É uma escolha hoje, amanhã e depois de amanhã, no outro dia. Estou cansado. E o Kiko? O próprio Senhor renova nossas forças, gente. É um negócio tremendo. Então eu não posso tirar conclusões e fazer uma jornada com Deus por temporadas. Agora eu vou dar um tempo, estou de férias. Tem coisas assim que não dá para entender. Você entende, gente? Eu estou vendo muitas pessoas aqui, mas você começou com batidão, servindo a Deus, andando com Ele, vai até o final. Eu quero ver se depois de 10 anos você está assim. Não me responda. No dia a dia vai provar. Porque a gente vive um dia a dia que está sempre lá, o inferno desestimulando, falando uma porção de bobagem para mim e para você, e daqui a pouco eu não tenho mais aquela renovação de mente que eu deveria. Não, já sei tudo que o pastor Hélio vai falar, ele só fala sobre fé. Ou qualquer outra coisa. Não posso me acostumar com a Bíblia, nem com a mensagem. Ninguém dá amém, só o Rafael aqui. Eu já falei, é vacina. Mas nós temos que pensar nisso. Pastor, quero uma vida bem sucedida, então faça a decisão e a escolha de andar com Deus até o final. Que eu saiba andar com Deus, a gente enfrenta situações que não gostaríamos de enfrentar. E passamos por situações, mas Jesus disse isso. Imagine então, então agora eu vou desistir. É só um sentimento. Então não é desejo, Senhor, beleza. Então, quando estiver legal, estamos aí. Estamos aí, não. Quem está pegando? Vamos seguir então aqui. Então, a igreja, Mateus capítulo 4, verso número 20. Eu mostrei aqui, em Mateus 4, verso 20.
Vai lá comigo. Quando Jesus ele escolhe os discípulos, né? Eu grifei só essa parte final que me chamou a atenção. No verso 19 diz: e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Legal. Olha o que Jesus declarou. Agora, no verso 20, então eles deixaram imediatamente as redes, grifa agora, e o seguiram. Eu quero te falar que isso foi um ato de decisão, foi uma escolha feita. Isso não acontece do nada, não é na base de um sentimento. É algo sendo feito, escolha todos os dias. Eles escolheram. Veja o verso número 22. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai o seguiram, falando sobre outros discípulos. Então a igreja, escuta agora, vou botar essa tela. A igreja é uma pessoa que não tem um compromisso com Deus. Gente, está escrito na palavra, não serve. Consequentemente, não o quê? Não segue. Incrível isso. Pessoas comprometidas com a vontade de Deus são pessoas que verdadeiramente seguem a Deus. Quando nós não somos comprometidos com aquilo que Deus tem para nós, eu falo, isso aqui é muito mais amplo do que servir na igreja em alguma área. Isso é maravilhoso, é importante, nós estamos aqui para fazer isso. Mas você quer saber de uma coisa? Você serve a Deus quando você sabe que Deus te disse algo e você decidiu por aquilo. Ó, quer dizer que então quando eu faço a vontade de Deus, eu me posiciono com algo que Deus fala, eu estou seguindo a Deus, tá? Você está servindo a Ele. Olha essa noção, eu quero trazer e ampliar bem isso para você. Vamos desmistificar essa questão de servo, porque o mundo traz isso como algo desprezível, algo que não tem valor. Eu falei para você, tem lá a qualificação, você tem qualificado para trabalhar e tá lá, beleza, e o cara chega para você, olha, tem dois posicionamentos aqui na empresa, você pode ficar com um ou com o outro, você que vai escolher. Você vai mandar em todo mundo ou você vai servir a todo mundo? Qual que você prefere? Não responde. Eu sei o que a carne chama. Eu quero ser cacique. É o que a carne chama. Ninguém está preparado para servir. Mas nós temos que entender isso pelo Espírito. Por isso que envolve o quê? Decisão, é um compromisso que eu tenho com Deus. Você entende que nós somos tão livres ao ponto de decidir por Deus? Isso dá nó no nosso neurônio, mas Deus olha para isso e para Ele é maravilhoso, Ele se agrada. Sabe que às vezes, vamos dizer assim, a multiforme maneira de nós explicarmos fé é um negócio tremendo. Quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 11, verso número 6. Está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a pessoa fica preocupada que ela acha que não tem fé. Então eu vou te explicar o que é fé. Fé é simplesmente você responder a Deus. Quando eu respondo a Deus, seja em que área for, isso é fé, isso o agrada. Porque eu sou livre para escolher isso. Você pensa que muitas vezes quando Deus fala ou mostra, como eu disse aqui para vocês, a força da nova criatura está em viver a nova criatura, não é saber sobre ela. Aleluia, hein? Sou nova criatura, estou assentado em lugares celestiais, amém. E tal, mas tem um posicionamento para rolar. Um posicionamento de autoridade em muitas situações, um posicionamento de obediência, um posicionamento por fé. Porque nós respondemos a Deus, gente. É a nossa resposta a Ele, isso agrada. Porque Ele sabe que você está escolhendo, independente do que sente. Ou do que está vendo, as situações estão acontecendo. Você está respondendo, você está escolhendo a Ele. Diga aleluia. Então muitas vezes cresce, como eu compartilhei isso com vocês, um número por falta de entendimento, ensino de pessoas entendendo que podem servir a Deus à sua maneira. Aonde está escrito isso que eu sirvo a Deus à minha maneira? Imagine, então eu sirvo a Deus à minha maneira, você também à sua, o outro também a Ele, e nós estamos servindo a quem? A nós mesmos. Porque, que eu saiba, então tem centenas de maneiras de servir a Deus. Não, é a maneira dele. Não, pastor, eu sirvo, não, tal, eu penso que não é bem assim e tal. E eu falei sobre isso, e o pastor Mauro, ele falou sobre isso. Da importância de nós nos congregarmos, gente. E nós temos esse entendimento e vivermos num corpo, porque dali nós vamos puxar tudo que Deus tem preparado para a nossa vida. Célula fora do corpo não vive.
Ah, mas eu não aguento para a igreja, um bando de gente assim, um bando assado. Até parece que quem está falando assim é melhor que os outros. Fala Deus, aí tem sempre um. Lá na igreja do Fragale tem uma moça que diz assim, toma. Não, eu só estou trazendo reflexão, gente, para a gente entender. Se eu ainda estou nessa achando que eu sou melhor do que alguém, eu estou na contramão. Não, pastor, ainda vou encontrar a igreja perfeita. Os santos que já estão no céu. Então vamos orar para você falecer agora. Pastor Paulo te enterra. Você sabe qual é a representação de Deus sobre a face da terra? Não é aquele quadro de Jesus, ele esticando a mão, fazendo, vem. Preciso de você. Mas sabe qual é a representação do Senhor, de Deus sobre a face da terra? É você e eu, pessoas. E aí o pessoal vai tirando essas conclusões, gente, e vão tendo comportamentos cada vez mais afastados de estar debaixo da vontade de Deus. Aí depois reclama porque que a vida não decola. Porque não tem como vivermos fora do corpo. Toda a nossa vida depende de nós entendermos isso e vamos puxar o que Deus tem para nós. Imagina se a gente não estiver no corpo. Não vamos viver. Estamos fora. Pastor, eu não preciso da igreja para servir a Deus. Quem te disse? Eu sei, o capeta. Você acredita que não, porque isso é um pensamento seu, nobre. Muito bom, depois de anos na igreja, né? Um bando de sem vergonha para lá, sem vergonha para cá, pastor sem vergonha para lá e para cá também. Eu sirvo Deus da minha maneira, eu não preciso da igreja para servir a Deus. Beleza, quem te falou isso, esse convencimento vem do inferno. É do capeta. E eu estou convicto. Estou convicto. Menos. Desce do pedestal. Você entende? Eu vou te provar, mostrando uma passagem que o Rafa já até profetizou falando sobre Jesus. Não vai funcionar. Eu só quero botar essa frase das mais antigas. Servimos a Deus, servindo aos homens. Se isso é novo para você, anote. Servimos a Deus, servindo aos homens. Jesus veio declarar para os seus discípulos, eu vim para servir vocês. E olha essa passagem em Mateus 25, falando dessa parábola, mas Jesus está explicando, Mateus 25, verso número 40. O rei respondendo lhe dirá, vamos no 37 que pega bem. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Legal. Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu ou te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondeu, em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, assim o fizeste. Incrível, né? Está vendo aqui a ligação disso? Quando nós servimos a um propósito de Deus, Ele põe no nosso coração para que a gente faça algo com alguém. Quando todo mundo aqui vence. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador, é
É uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.